A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 18. A Senhora de Avalon passeava pelo pomar logo acima do poço sagrado. Nos galhos, as maçãs verdes começavam a adquirir tons avermelhados, iguais às donzelas sentadas ao pé de Taliesin, pensou ela. Eram pequenas e ainda não estavam maduras, mas iam crescer. Podia ouvir as vozes das meninas e as respostas dele num tom grave. Invocando o encantamento que servia para passar despercebida, ela chegou mais perto. São 4 os tesouros que estão guardados em Avalon, desde a chegada dos romanos a esta terra, disse o bardo. Vocês sabem quais são e por que são considerados sagrados? As 4 noviças estavam sentadas juntas na relva, as 4 cabeças inclinadas e atentas com seus cabelos curtos, louro, ruivo, preto e castanho. Tinham cortado o cabelo por ser mais conveniente, como era hábito no verão. Viviane tinha protestado, pois suas melenas eram o que possuía de mais belo, brilhantes e cheias, como a crina de um cavalo. Mas, se a menina chorou, o fez quando estava sozinha. A menina loura, Rowan, levantou a mão. Um dos tesouros é a espada dos mistérios, não é? A lâmina usada por Gawain, um dos reis antigos. Gawain empunhou a espada, mas ela é muito mais antiga, forjada no fogo dos céus. A voz do bardo adquiriu a cadência da poesia quando começou a contar a lenda. Viviane ouvia extasiada. Ana tinha pensado em dizer a ela que o corte de cabelo não representava um castigo, mas a senhora de Avalon não explicava o que fazia, e não faria favor nenhum à menina se a mimasse. Ela ficou sem ar ao ver a imagem do rosto pálido de Anara debaixo da água, com o cabelo preso no junco, superposta ao rosto de Viviane. Pensou mais uma vez que Anara tinha morrido porque era fraca. Para seu próprio bem, Viviane devia fazer e passar por tudo o que fosse necessário para se tornar forte. E quais são os outros tesouros? Perguntou Taliesin. Acho que há uma lança, disse Fianna, com o sol brilhando do seu cabelo cor de outono. E o prato, acrescentou Nela, tão alta quanto Viviane, apesar de mais jovem, de cabelo castanho todo cacheado. E o cálice, disse Viviane sussurrando, que dizem ser a mesma coisa que o caldeirão de Ciriduen. E o graal de que Arian Rod guardava no templo de cristal, todo cravejado de pérolas. Ele é todas essas coisas, pois contém as 3, assim como é e contém a água sagrada do poço. No entanto, se olhar para eles sem estar preparada, podem parecer idênticos a objetos comuns, e isso serve para nos ensinar que até coisas do nosso dia a dia podem guardar uma grande santidade. Mas, se tocar nelas, ele balançou a cabeça, aí é uma outra história. Pois quem toca nos mistérios sem estar preparado morre. É por isso que os mantemos escondidos. Onde? Perguntou Viviane com um olhar penetrante. A mãe dela não sabia se o que havia em seus olhos era curiosidade, respeito ou desejo de poder. Esse também é um dos mistérios, respondeu Taliesin, que apenas os iniciados encarregados a guardá-los conhecem. Viviane mudou de posição e semicerrou os olhos enquanto ele continuava a falar. Para vocês basta saberem quais são os tesouros e o que significam. Aprendemos que o símbolo não é nada, que realidade é tudo. E a realidade que esses símbolos representam é a dos 4 elementos com os quais tudo é feito: terra, água, ar e fogo. Mas você não disse que os símbolos são importantes, disse Viviane. Nós falamos sobre os elementos, mas na verdade não os compreendemos. Os símbolos são o que a nossa mente usa para fazer mágica. Taliesin olhou para a menina com um sorriso especialmente doce, e Ana sentiu uma pontada inesperada de preocupação. Ela é impaciente demais, pensou, precisa ser testada. Viu Viviane estremecer e virar para trás. Apesar do encantamento, a menina viu a mãe ali parada. Ana devolveu o olhar friamente e depois de alguns minutos Viviane corou e virou para a frente de novo. Então a senhora rapidamente caminhou de volta pelo meio das árvores. Estou no meu 36º ano, pensou, e ainda sou fértil.
posso fazer mais filhas. Mas até isso acontecer, aquela menina é a única esperança de Avalon. Viviane estava sentada sobre as pernas dobradas e esfregava as costas. Atrás dela, as pedras lavadas do caminho soltavam vapor e as secas, que estavam à sua frente, só aguardavam. Os joelhos doíam também. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas de ficar tanto tempo na água. Quando secavam as pedras que acabava de lavar, ficavam extremamente iguais às que tinha pela frente. Mas não havia nenhuma estranheza nisso, pois era a terceira vez que eram lavadas. A primeira vez foi compreensível, já que as vacas tinham saído dos pastos e sujado o caminho. E era justo incumbir Viviane da limpeza, pois estava cuidando das vacas quando aconteceu. Mas esfregar as pedras uma segunda e uma terceira vez era desnecessário. Ela não tinha medo de trabalho duro. Estava acostumada com as tarefas na fazenda do pai adotivo. Mas qual era o significado espiritual de repetir uma coisa que tinha feito com todo cuidado e bem? Ou de cuidar das vacas, por falar nisso, coisa que poderia estar fazendo em casa. Queriam que ela acreditasse que Avalon era seu lar, pensou ela mal-humorada, enquanto mergulhava o escovão no balde e esfregava uma pedra sem cuidado. Mas um lar era onde éramos amados e bem-vindos. A senhora tinha deixado perfeitamente claro que trouxera a filha para Avalon levada pela necessidade e não pelo amor, e Viviane reagia, fazendo o que pediam de mau humor e sem prazer nenhum. Podia ser diferente, ela raciocinou enquanto ia para outra pedra. Se estivesse aprendendo magia, mas mágica era só para as alunas veteranas. As noviças só ouviam histórias de crianças e tinham o privilégio de trabalhar como serventes na comunidade. E ela nem podia fugir. De vez em quando, uma das donzelas mais velhas acompanhava a senhora quando ela viajava, mas as meninas mais novas jamais saíam de Avalon. Se Viviane tentasse, iria apenas se perder na névoa e ficaria caminhando sem rumo até se afogar no pântano, como tinha acontecido com a irmã. Talvez Taliesin a levasse embora, se implorasse para ele. Acreditava que ele a amava, mas ele era a única criatura da senhora. Será que arriscaria provocar sua ira por uma filha que podia nem ser dele? Viviane já estava na ilha há 1 ano e 9 meses, e nesse tempo só vira a mãe verdadeiramente zangada uma vez, quando descobriu que o Rei Supremo tinha abandonado a esposa dele, uma mulher treinada em Avalon, e tomado a filha do saxão Hengest para sua noiva. Como o alvo estava fora de alcance em Londinium, a fúria da senhora não tinha para onde se virar diante do insulto cometido contra Avalon, e a atmosfera na ilha pulsava tanto com a atenção de Viviane que se espantava de olhar para cima e ver que o céu continuava azul. Tornou-se óbvio que o que os mestres diziam sobre a necessidade de um adepto controlar suas emoções era verdade. Eu só preciso ter paciência, pensou Viviane, avançando aos poucos. Posso esperar. E quando atingir a idade da iniciação e me mandarem atravessar as brumas, simplesmente irei para longe daqui. O sol estava se pondo, transformando as nuvens em bandeiras de ouro, e pairava no ar a quietude que acontece quando o mundo fica parado entre a noite e o dia. Viviane percebeu que teria de correr se quisesse acabar o serviço antes da hora do jantar, e a água estava quase no fim. Ela ficou de pé e foi descendo pelo caminho carregando o balde para pegar mais. Uma câmara antiga de pedra cercava o poço, que só ficava descoberto em certas cerimônias. Um canal levava a água para a piscina espelhada, na qual as sacerdotisas espiavam quando queriam ver o futuro. E dali o excesso de água era desviado para passar pelo meio das árvores e cair numa calha, de onde tiravam para beber ou para outros fins, como lavar as pedras. Quando Viviane passou pela piscina espelhada, diminuiu o passo. Conforme Taliesin ensinara, era a realidade, e não o símbolo, que importava, e a realidade era que a água da calha era exatamente a mesma da piscina. Ela espiou em volta. O tempo estava passando, e não havia ninguém por perto. Viviane deu um passo rápido para o lado e abaixou para mergulhar o balde na água. A piscina estava cheia de fogo. O balde caiu de sua mão e bateu nas pedras, mas Viviane se ajoelhou e ficou estarrecida. Agarrou-se à borda da piscina, gemendo diante das imagens que via, sem conseguir desviar o olhar.
Era uma cidade queimando. As chamas vermelhas lambiam as casas, subindo como línguas douradas quando encontravam algum combustível novo, e uma enorme coluna de fumaça negra manchava o céu. Havia figuras se movendo, silhuetas negras contra o clarão, carregando coisas para fora das casas incendiadas. Por um momento, ela pensou que as pessoas tentavam salvar seus bens. Depois viu o brilho de uma espada. Um homem caiu com o sangue jorrando do seu pescoço. O assassino riu e jogou o porta-joias que segurava num cobertor, onde já havia uma pilha de mais fragmentos da vida da pessoa. Havia corpos pelas ruas. Numa janela de um segundo andar, ela viu o rosto com uma boca aberta, num grito silencioso. Mas os bárbaros louros estavam por toda parte, rindo e matando. A visão recuou, se expandiu para abranger uma cena maior. Nas estradas que saíam da cidade haviam pessoas fugindo, algumas com animais para puxar as carroças carregadas com suas posses, outras empurravam os carros elas mesmas ou arrastavam trouxas, ou pior ainda, avançavam tropeçando sem nada nas mãos, e até seus olhos estavam vazios diante do horror sem sentido que testemunhavam. Ela viu o nome Venta numa pedra virada, mas o vasto território que cercava a cidade em plano e pantanoso, aquela não era a Venta dos Silures. O que via devia ficar mais para o leste, a capital das antigas terras dos Incenos. Ela se agarrou a essa avaliação, tentando se distanciar do que tinha visto, mas a visão não a deixava em paz. Ela viu a grande cidade de Camulodunum com o portão em chamas e muitas outras cidades romanas destruídas e incendiadas. Arietes, saxões derrubavam muralhas que quebravam portões. Corvos pulavam para longe quando bandos de saqueadores percorriam as ruas desertas e voltavam para se banquetear com os corpos insepultos outra vez. Um cachorro vadio, arreganhando os dentes triunfantes, trotava pelo fórum carregando uma mão humana decepada. No campo, a destruição não era tão completa, mas o terror deixou a terra vazia com suas asas negras. Ela viu os moradores de vilas isoladas enterrando a prataria e fugindo para o oeste, pisoteando a plantação de grãos que estava amadurecendo. Parecia que todo mundo fugia dos lobos saxões. Fogo e sangue corriam juntos em rios vermelhos, e seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela chorou, mas não pôde deixar de olhar. E aos poucos foi se dando conta de que alguém dizia alguma coisa, que estava falando há muito tempo. Respire fundo, assim está bem. O que você vê acontece lá longe. Não pode machucá-la. Respire devagar e se acalme. E diga o que vê. Viviane soltou o ar com um suspiro trêmulo, inspirou com maior facilidade e piscou os olhos para afastar as lágrimas. A visão ainda a prendia, mas era como se visse cenas de um sonho. Sua consciência flutuava em algum lugar fora do corpo. Teve a impressão de que alguém fazia perguntas e que estava respondendo, mas não se importava. Então a menina dizia a verdade? Não há possibilidade de estar histérica ou de ter inventado tudo isso para chamar atenção? Perguntou o velho Nectan, arquidruída e chefe dos druidas de Avalon. Ana deu um suspiro irônico. Não tente se consolar com a ideia de que estou protegendo minha filha. As sacerdotisas podem testemunhar que não a favorecia em nada e que a mataria com as próprias mãos se achasse que ela havia profanado os mistérios. Mas qual seria o objetivo de inventar uma história como essa se não tinha público? Viviane estava sozinha até a amiga resolver saber por que não chegara para jantar e ir procurá-la. Quando me chamaram, ela estava num transe profundo, e creio que você concorda que eu conheço a diferença entre a visão verdadeira e um faz de conta. Transe profundo, ecoou Taliesin, mas ela ainda não foi treinada. É verdade, e precisei usar tudo o que sabia para trazê-la de volta. E depois, você continuou a fazer perguntas? Quis saber o bardo. Quando a deusa envia uma visão tão repentina e avassaladora, ela deve ser aceita. Nós não ousamos rejeitar o aviso, disse a senhora, controlando a inquietação. De qualquer modo, o estrago já está feito. Tudo o que pudemos fazer foi tomar conhecimento do maior número de fatos possível e depois cuidar da menina. Ela vai ficar bem? Perguntou Taliesin.
O rosto dele estava completamente sem cor, e Ana franziu a testa. Não sabia que ele gostava tanto da menina. Viviane está descansando. Creio que não precisa se preocupar. Ela vem de uma raça forte, disse Ana secamente. Vai estar toda dolorida quando acordar, mas se lembrar de qualquer coisa será como um sonho distante. Nectan tossiu. Muito bem. Se essa foi uma visão verdadeira, então o que vamos fazer? A primeira coisa eu já fiz, que foi enviar um mensageiro até Vortigern. Agora é pleno verão, e a menina viu os campos prontos para a colheita. Se o aviso chegar agora, ele terá algum tempo. Se fizer algo a respeito, disse Júlia, uma das sacerdotisas veteranas, duvidando, mas aquela bruxa saxã faz o que quer com ele. Ao ver a expressão de Ana, Júlia calou-se. Mesmo se Vortigern juntasse toda a sua guarda pessoal e marchasse contra Hengest, pouco poderia fazer, retrucou Taliesin. Depressa. O continente de bárbaros é numeroso demais agora. Quais foram as palavras que você disse que Viviane gritou no final? As águias se foram para sempre, agora o dragão branco se levanta e devora a terra, sussurrou Ana tremendo. É o desastre que temíamos, disse Talenos, um druida mais jovem. O fim que esperávamos que nunca chegaria. E o que mais além de choramingar e bater no peito como os cristãos, você sugere que façamos? Perguntou Ana com azedume. A situação era desastrosa, como o rapaz dissera, e pior ainda, pensou ela ao se lembrar do horror nas palavras de Viviane. E a tensão tinha feito com que não conseguisse mais comer desde o momento em que as ouviu, mas não podia deixar transparecer que estava apavorada de medo. O que podemos fazer? Perguntou Ellen, a sacerdotisa mais velha. Avalon foi separada para servir de refúgio. Desde o tempo de Carausos, continuamos a mantê-la em segredo. Precisamos esperar até o fogo se apagar à nossa volta. Pelo menos estaremos a salvo aqui. Os outros olharam para ela com um ar zombeteiro e confusa ela calou-se. Precisamos rezar para Deus a nos ajudar, disse Júlia. Isso não basta, Taliesin balançou a cabeça. Se o rei é incapaz ou não quer se sacrificar pelo povo, então cabe ao Merlin da Britânia fazê-lo. Mas nós não temos... Nectan começou a falar, as bochechas vermelhas empalidecendo, e Ana, apesar da sensação inicial de alarme, quando percebeu onde Taliesin queria chegar, achou uma graça cruel no medo óbvio do sacerdote de achar que iam querer que ele assumisse o papel. Um Merlin, Taliesin completou, e nem tivemos um sacerdote que merecesse esse título desde a primeira vez que os romanos invadiram a Britânia, quando ele morreu para que Caractacus pudesse continuar lutando. O Merlin é um dos mestres, uma alma iluminada que se recusou a subir para além dessa esfera, ficando aqui para cuidar de nós, disse Nectan se recostando no banco. Encarnar novamente seria diminuí-lo. Podemos orar para que ele nos guie, mas não devemos pedir que ele caminhe entre nós outra vez. Mesmo se for a única coisa que pode nos salvar, perguntou Taliesin. Se ele é tão iluminado, então saberá se é certo recusar. Mas a única certeza que temos é de que ele não virá se ninguém pedir. Júlia inclinou-se para a frente. Não funcionou na época de Caractacus. O rei por quem o Merlin morreu foi capturado e os romanos mataram os druidas na Ilha Sagrada. Nectan fez que sim com a cabeça. E apesar de ter sido um desastre, os romanos conquistadores são o mesmo povo cuja destruição lamentamos agora. Não será possível que um dia venhamos a viver em paz com esses saxões, como vivemos com Roma? Todos olharam para ele, e ele parou de falar. Os romanos, pensou Ana, possuíam uma civilização além de um exército. Os saxões eram um pouco melhores do que os lobos da colina, mesmo se ele nascesse amanhã. Ela disse em voz alta. Seria tarde demais quando se tornasse um homem. Ouvi dizer que há uma outra maneira de fazer isso, disse Taliesin baixinho, quando o homem abre sua alma para deixar o outro entrar. Não! O medo tornou a voz dela agressiva. Em nome da deusa eu proíbo isso. Não quero o Merlin, eu quero você aqui. Ela encarou o bardo, reunindo todo o seu poder, e depois de um intervalo angustiante que pareceu durar uma eternidade, viu a luz do heroísmo se apagar nos olhos cinzentos dele.
A senhora de Avalon fala e eu obedeço, ele murmurou. Mas vou dizer uma coisa, ele olhou para ela. No final haverá um sacrifício. Viviane estava deitada na sua cama, na casa das donzelas, vendo a poeira dançar no último raio de sol que penetrava inclinando pela fresta da cortina que havia na porta. Sentia dores pelo corpo por dentro e por fora. As sacerdotisas mais velhas tinham dito que era porque não estava preparada para a visão. Seu corpo, resistindo e ficando tenso, tinha posto um músculo contra o outro, a ponto de ser inacreditável que não tivesse nenhum osso quebrado. Sua mente foi puxada para aquela outra realidade. Se sua mãe não tivesse aberto a própria mente e chegado para encontrá-la, ela estaria perdida. Para Viviane, aquilo era o mais incrível, que a mãe estivesse disposta a correr um risco tão grande e que o seu espírito aceitasse o toque da outra mulher sem medo. Talvez a senhora só quisesse saber o que havia na visão, disse a outra parte da mente de Viviane, que sempre duvidava. Mesmo assim, havia alguma coisa no pensamento de Ana que a filha devia ter reconhecido. Viviane suspeitava que elas eram mais parecidas do que qualquer das duas gostariam de admitir. Quem sabe, ela pensou sorrindo, se era por isso que tinham tanta dificuldade para se entender. Mas a senhora de Avalon era uma sacerdotisa treinada. Viviane podia ter todo o talento da mãe, e até mais, mas se não aprendesse a usá-lo, poderia vir a ser um perigo para si mesma e para todos à sua volta. Essa experiência foi mais eficaz para fazer Viviane cair em si do que qualquer castigo que a mãe pudesse impor, e tinha de admitir que merecia. Era verdade que o inverno da sua chegada tinha sido um dos piores. O gelo, que era uma ilusão em Samhain, tinha congelado o lago no solstício de inverno, e o povo do pântano levava lenha para eles entre nós puxados através do gelo e da neve. Durante um tempo, todos ficaram preocupados demais com a sobrevivência para pensar muito no treinamento. Mas desde aquela época, Viviane apenas fazia as coisas sem pensar, quase desafiando a mãe a forçá-la a aprender. A cortina da porta se mexeu. Viviane sentiu um cheiro e a deixou com água na boca. Rowan passou entre as camas e deixou a bandeja coberta que carregava num banco, sorrindo. Você dormiu uma noite inteira e um dia inteiro também, deve estar com fome. Estou sim, respondeu Viviane, fazendo uma careta de dor quando tentou se levantar apoiada no cotovelo. Rowan tirou o pano e revelou um pote de cozido que Viviane comeu avidamente. Ficou surpresa de ver que havia pedaços de carne dentro. Depois, pois, as sacerdotisas em treinamento normalmente mantinham uma dieta leve para purificar seus corpos e aumentar a sensibilidade. Com certeza acharam que mais sensibilidade era a última coisa de que ela precisava naquele momento. Mas por mais faminta que estivesse, descobriu que seu estômago se recusava a aceitar mais do que a metade do pote. Ela deitou, suspirando. Vai dormir agora? Perguntou Rowan. Olha, parece que você foi espancada a pauladas. Eu me sinto assim mesmo e quero descansar, mas temo que terei pesadelos. Rowan olhou para ela animada e chegou mais perto. No salão disseram apenas que você viu um desastre. O que foi que você viu? Viviane ficou só olhando para a outra, tremendo, pois a simples pergunta conjurava as imagens de horror de novo. Ouviram vozes do lado de fora do quarto, e Rowan se endireitou. Viviane suspirou aliviada quando a cortina foi puxada para um lado e a senhora de Avalon entrou. Estou vendo que estão cuidando bem de você, disse Ana calmamente, enquanto Rowan fazia uma breve reverência e saía apressada. Obrigada por me trazer de volta, disse Viviane. O silêncio foi meio constrangedor, mas Viviane achou que a face da mãe estava menos pálida que antes. Eu não sou uma mulher maternal, disse Ana com certa dificuldade, o que talvez até seja melhor, já que tenho que pôr as obrigações do sacerdócio acima das obrigações de mãe. Como sua sacerdotisa, eu teria feito a mesma coisa, mas estou contente de ver que está se recuperando. Viviane nem acreditou. Não era muito, certamente,
Não o tipo de discurso que sonhou ouvir quando era criança e pensava na mãe. Mas Ana tinha sido mais bondosa naquele momento do que em quase 2 anos em que estava ali. Será que devia ousar pedir um pouco mais? Estou melhor, mas tenho medo de dormir de novo. Se Taliesin pudesse tocar sua harpa, acha que teria sonhos melhores? A mãe pareceu zangada por um instante. Então algum outro pensamento a distraiu e ela fez que sim com a cabeça. Mais tarde, aquela noite, quando o bardo foi se sentar ao lado dela, ele também parecia ansioso e esgotado. Viviane perguntou o que era, mas ele apenas sorriu e disse que ela já tinha problemas suficientes para um dia e que não a sobrecarregaria com os dele. E não havia tristeza na música em que ele tirou das cordas brilhantes da harpa quando ela adormeceu o sono mais profundo e sem sonhos. O ano seguinte provou que Viviane era uma verdadeira profetisa. Deu-lhe uma certa proeminência entre as sacerdotisas, mas ela preferia muito mais enfrentar a zombaria delas, pois as notícias que começaram a chegar com a colheita, apesar de isoladas pela distância, eram as piores possíveis. Hengest, o saxão revoltado, porque Vortigern não tinha enviado o dinheiro que prometera, lançou sobre a cidade da Britânia com fogo e espadas. Em poucos meses, todo o sul e o leste foram devastados, e refugiados chegavam aos montes, na região oeste. Embora muito numerosos, os saxões não tinham capacidade para dominar a ilha inteira. Cantium estava sob o domínio de Hengest. Os territórios dos Trinovantes, ao norte de Tameses, eram um campo de caça de Siax, do leste, e as terras dos Encenos foram dominadas por seus aliados anglos. Nos outros lugares, os saqueadores atacavam e se retiravam em seguida, mas os bretões que fugiam não retornavam para suas casas, pois como podiam ganhar a vida num lugar que não tinha mercado para vender seus produtos e manufaturas? As terras conquistadas eram como uma ferida no corpo da Britânia, e os lugares próximos morriam antes mesmo de a febre chegar até eles. O oeste distante, a vida continuava mais ou menos do mesmo jeito, afetada apenas pelo medo. Em Avalon, separado do mundo, as sacerdotisas achavam difícil aproveitar a segurança da qual gozavam. De tempos em tempos, algum refugiado era encontrado vagando nos brejos pelo povo pequenino. Os que eram cristãos recebiam o abrigo dos monges em sua ilha, mas alguns outros iam para Avalon. O rei supremo, apesar de ter uma mulher saxã, não ficou parado. Aos poucos, receberam notícias de que Vortigern tinha defendido Londinium e que seus filhos tentavam reunir o povo e recuperar suas terras, recrutando homens e apoio das regiões intactas da Britânia. Na primavera do ano seguinte, quando Viviane tinha 17 anos, um homem do povo do pântano atravessou a névoa com uma mensagem diferente. O filho do rei tinha ido a Avalon pedir ajuda. Na casa das donzelas, as meninas estavam reunidas, embrulhadas em todos os cobertores, pois a primavera estava só começando e ainda fazia frio. Mas você ouviu? Sussurrou a pequena Amândoa, que tinha ido para Avalon no verão anterior. Ele é bonito? A menina era jovem, mas precoce, e Viviane não achava que ficaria tempo suficiente ali para se tornar uma sacerdotisa de Avalon. De qualquer modo, ela também ainda era uma noviça, e apesar de não ser mais alta, era a mais velha de todas. Das meninas que estavam em Avalon, quando Viviane chegou, restava apenas Rowan. Todos os príncipes são belos, assim como as princesas são lindas, disse Rowan rindo. Faz parte da função deles. Esse não foi casado com sua irmã? Perguntou Cláudia, que era de uma boa família que fugira de Cantium, embora nunca mencionasse o assunto. Viviane balançou a cabeça. Minha irmã Idris foi mulher de Caterjern, o filho mais velho de Vortigern. Esse é o mais novo, Vortimer. Ela o tinha visto rapidamente quando ele chegou, magro, de cabelo escuro, igual ao dela e alto.
Achou que ele parecia absurdamente jovem para estar portando uma espada, até ver os seus olhos. A porta de inverno da casa, feita de madeira, se abriu. Todas viraram para ver. Viviane, chamou a voz de uma das sacerdotisas mais velhas. Sua mãe quer vê-la. Venha e use a roupa dos rituais. Viviane ficou de pé imaginando o que poderia significar aquilo. 5 pares de olhos arregalados observaram enquanto ela punha a capa nos ombros, mas ninguém ousava dizer qualquer coisa. Será que ainda seria uma donzela quando voltasse? Tinha ouvido falar de mágicas que exigiam esse tipo de oferenda. A ideia a fez estremecer, mas ao menos, se acontecesse mesmo, teriam de torná-la uma sacerdotisa. A senhora estava esperando com os outros no grande salão, já vestida de vermelho, a roupa da mãe e a velha Ellen, coberta de negro. Obviamente era a sacerdotisa escolhida para fazer o papel da velha. Necton usava preto também e Taliesin estava resplandecente de vermelho. Mas não havia ninguém de branco igual a ela. Estamos à espera do príncipe, ela pensou, começando a compreender. Viviane não ouviu nada, mas a mãe dela virou-se e pediu que pusesse o véu. O príncipe Vortimer entrou, tremendo de frio, enrolado numa túnica de lã emprestada por um dos druidas. Olhou diretamente para a senhora de Avalon e fez uma reverência. Você está com medo? Deveria estar. Viviane sorriu por trás do véu, quando, sem dizer uma palavra, a senhora os conduziu para fora do salão. Mas quando iniciaram o caminho para o topo do Thor, ela percebeu que estava com medo, sim. Aquela noite, a lua ainda era uma donzela, e seu arco brilhante já caminhava para o oeste enquanto o mundo girava na direção da meia-noite. Como eu, pensou Viviane, ao olhar para cima, ela estremeceu, pois as tochas acesas dos 2 lados do altar não emitiam calor, apenas uma luz fraca. Respirou fundo, como tinham ensinado, ordenando ao corpo que ignorasse o ar gelado. Vortimer, filho de Vortigern, a senhora disse suavemente, mas sua voz preencheu todo o círculo. Por que veio até aqui? Os outros 2 sacerdotes se adiantaram, escoltando o príncipe, de forma que ele ficasse de frente para a senhora do outro lado da pedra do altar. Do seu lugar, ao lado da mãe, Viviane viu os olhos dele se arregalando, e sabia que ele não via a mulher morena que era sua mãe, mas a alta e imponente suma sacerdotisa de Avalon. Vortimer engoliu em seco, mas conseguiu falar com firmeza quando respondeu. Eu vim pela Britânia. Os lobos estão devorando seu corpo e os padres dos cristãos não podem fazer nada, a não ser dizer que estamos sofrendo por nossos pecados. Mas não há pecado nas criancinhas queimadas dentro de suas casas, nem no bebê cuja cabeça é esmagada nas pedras. Eu vi essas coisas, minha senhora, e o desejo de vingança me queima por dentro. Invoco a ajuda dos deuses antigos, dos antigos protetores do meu povo. Você se expressa bem, mas as dádivas deles não são concedidas sem um pagamento, disse a suma sacerdotisa. Nós servimos à grande deusa, que não tem nome, mas é chamada por vários nomes. E embora não tenha forma, tem muitas faces. Se você veio dedicar sua vida a servi-la, talvez ela ouça seu pedido. Minha mãe foi educada nesta ilha sagrada e criou-me no amor dos costumes antigos. Estou disposto a dar o que for necessário para obter a ajuda de Avalon. Até mesmo a sua vida? Ellen deu um passo à frente e Vortimer engoliu em seco de novo, mas fez que sim com a cabeça. A risada da velha era seca como pó. Seu sangue pode ser exigido um dia, mas não hoje. Era a vez de Viviane. Não é seu sangue que peço, ela disse baixinho, mas sua alma. Ele virou para ela e ficou olhando fixo, como se seu olhar ardente pudesse atravessar o véu. Ela pertence a você, ele piscou de repente. Sempre pertenceu a você. Eu me lembro, já fiz a essa oferenda antes. Deve oferecer seu corpo e sua alma, disse Ana com severidade. Se está realmente disposto, então entregue-se sobre a pedra no altar. Vortimer tirou a roupa branca que usava e deitou nu, e tremendo sobre a pedra fria. Ele acha que vamos matá-lo, pensou Viviane, apesar do que eu disse. Ele parecia ainda mais moço ali deitado, e ela percebeu que devia ser mais velho do que ela, apenas 1 ou 2 anos.
Elen e Nectan foram para o norte e para o sul. Ela assumiu seu lugar no leste e Taliesin foi para o oeste, cantarolando baixinho de boca fechada. A suma sacerdotisa se aproximou da borda do círculo e, rodando no sentido do sol, começou a dançar por dentro e por fora das pedras. Deu a volta 3 vezes e, cada vez que passava por ela, Viviane sentia que a sua consciência se modificava e viu, com a visão alterada, uma faísca de luz atravessando as pedras que pareciam pairar no ar. Quando a sacerdotisa terminou a dança, voltou para o centro. Viviane endireitou as costas e plantou bem os pés no chão enquanto erguia os braços para o céu, e o perfume de flores de macieira encheu o círculo quando ela invocou os poderes que guardavam o portão oriental pelos nomes antigos e secretos. A voz da velha Elen ganhou força quando o calor do sul tomou conta do círculo. Então Taliesin chamou o oeste, com a voz da música, e Viviane foi levada do chão para outra onda de poder. Só quando a invocação de Nectan conclamou os guardiões do norte, ela se sentiu plantada no solo novamente. Mas o círculo para o qual retornava não estava mais completamente no mundo. Até Vortimer parara de tremer. De fato, naquele momento fazia bastante calor no círculo. Ana destampou o frasco de vidro que pendia em seu cinto, e o cheiro do óleo permeou o ar. Ellen passou um pouco nos dedos e inclinou-se para fazer o sinal do poder nos pés de Vortimer. Eu o associo à terra sagrada, ela sussurrou. Vivo ou morto, você pertence a esta terra. A suma sacerdotisa pegou o óleo e lubrificou gentilmente o pênis de Vortimer, e ele corou, pois ficou excitado com o toque das mãos dela. Eu exijo a semente que você carrega para servir a senhora com todo o seu poder. Ela ofereceu o frasco para Viviane, que foi para perto da cabeça dele, e começou a desenhar o terceiro símbolo na testa do príncipe. Ela se espantou com lembranças que não eram da vida presente. Imagens de um homem louro com olhos azuis como o mar, e de um outro menino com os dragões da realeza recém-gravados em seus braços. Todos os seus sonhos e aspirações, o espírito sagrado dentro de você, eu consagro a ela neste momento. Ela disse baixinho e surpreendeu-se com a doçura de sua voz. Viviane ficou imaginando se nas outras vidas tinha amado aquele homem. Erguendo o véu, inclinou-se e beijou-o na boca. E por um momento viu uma deusa refletida nos olhos dele. Ela foi juntar-se à mãe e à velha Ellen, perto dos pés de Vortimer. Deram-se os braços, ela sentiu o abalo estonteante provocado pelo poder e entrou em pânico por um segundo, ao sentir que se afastava de si mesma e começou a tremer. Tinha visto aquilo acontecer, mas jamais experimentara antes. Então sua consciência foi substituída por uma outra, concentrada nas 3 figuras de pé no círculo, mas não limitada a elas, cujo ser abraçava o mundo. Tinha consciência das outras faces da sua natureza tríplice, e, no entanto, ela era una. Falava através de 3 pares de lábios, mas era com apenas uma voz que suas palavras chegavam ao homem ali deitado. Você que procura Deus e que acredita saber o que está pedindo, agora saiba que eu jamais serei o que você esperava, mas sempre algo diferente e algo mais. Vortimer tinha se levantado e estava de joelhos na pedra. Como parecia pequeno e frágil. Você escuta minha voz, mas é no silêncio que vai me ouvir. Você deseja meu amor, mas quando recebê-lo, então, conhecerá o medo. Você implora pela vitória, mas é na derrota que compreenderá meu poder. Sabendo disso, ainda quer fazer a oferenda? Vai se entregar a mim? Eu venho de vós. A voz dele estava trêmula, mas continuou. Só posso devolver o que é vosso. Não é por mim que peço, mas pelo povo da Britânia. Quando Vortimer respondeu, a luz dentro do círculo ficou mais forte. Eu sou a grande mãe de tudo que vive, ela respondeu. Tenho muitos filhos. Você pensa que esta terra pode se perder por qualquer ato dos homens, ou que você pode se separar de mim? Vortimer baixou a cabeça. Você tem um grande coração, meu filho, e por isso durante um tempo terá o que deseja. Eu aceito sua oferenda, como já aceitei antes. Você foi o rei sagrado, o imperador, e preservará a Britânia novamente. Seu braço conquistará o que um homem é capaz de fazer, mas ainda não é hora de os saxões serem derrotados.
Os séculos se lembrarão de um outro nome. Seu trabalho, nesta vida, apenas preparará o caminho. Isso o satisfaz? É preciso. Senhora, aceito a vossa vontade, ele disse em voz baixa. Descanse então, pois da mesma forma que jurou me servir, eu corresponderei, e quando a Britânia precisar, você voltará. O rosto dele ficou iluminado quando a deusa o envolveu, e quando o ato terminou, ele estava encolhido na pedra do altar, dormindo como uma criança.